O desencontro de Luiz Inácio Lula da Silva e Volodymyr Zelensky na cúpula do G7 continua repercutindo em todo o mundo. O presidente brasileiro disse que o líder ucraniano não compareceu à reunião. Assunto para o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Oi, Américo, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Esse assunto mereceu uma cobertura muito extensa da imprensa internacional, o G7 como um todo, e a participação do presidente brasileiro Lula em especial. E houve muito destaque ontem à tarde e hoje pela manhã por esse desencontro entre os dois presidentes. A mídia internacional destacou que o presidente Lula se disse chateado por não ter encontrado o Zelensky e que ele abriu a sua agenda em pelo menos 3 opções diferentes de horário e o presidente ucraniano não compareceu a essa reunião. Isso foi apontado aqui na imprensa internacional e foi analisado da seguinte forma, Luciana. Acharam que o Zelensky conseguiu uma vitória muito importante com os países do G7, porque ele já tinha o apoio desses países, conseguiu reuniões bilaterais com todos esses líderes muito importantes e conseguiu muito destaque para a questão da guerra na Ucrânia e mais apoio, inclusive a promessa de eventualmente eles conseguirem finalmente jatos militares. Por outro lado, ele não foi tão bem sucedido nas conversas com os líderes dos países em desenvolvimento, em especial o Brasil, porque não conseguiu nem fazer o encontro, mas também não conseguiu grandes progressos com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, por exemplo, que é um país que compra muitas coisas da Rússia, especialmente petróleo, e se absteve de condenar os russos pela invasão da Ucrânia. Então, ali foi uma vitória com os países ricos para o Zelensky, mas não a mesma coisa para os países em desenvolvimento, com destaque para o desencontro com o presidente Lula. Luciana. Muito obrigada, Américo. Vamos ao debate, então, comigo. Agora, José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Começo hoje pelo Zé Eduardo. Você acha que o presidente Lula perdeu a chance de se colocar como um importante mediador do conflito entre Rússia e Ucrânia? Não acho que ele perdeu a chance. Eu acho que perdeu-se a chance. Apenas para tentar contextualizar o que está acontecendo. O Brasil, de muito tempo, não era convidado para o G7. E, diante agora do governo Lula, pelo novo protagonismo que esse governo dá ao país, ele foi convidado. E, nessa perspectiva, o presidente Lula manteve contatos bilaterais com vários países, e acho que foi muito importante, inclusive fez manifestações contundentes à defesa do meio ambiente e outras. No caso do Zelensky, da Ucrânia, o que era a intenção, obviamente, de Lula? Era buscar dialogar na perspectiva da construção da paz. Essa tem sido a posição que o Brasil tem assumido. Na ONU, assumiu a posição de não concordar com a invasão russa. Mas, do ponto de vista da política global, o presidente Lula tem reiterado que gostaria de ser, junto com outros países, como a Índia, como a China, agentes da construção da paz. Efetivamente, parece que Zelensky não aceitou esse diálogo. Há uma conotação nisso, até compreensível. A Ucrânia foi injustamente invadida e talvez esteja hoje mais inclinada a relações de apoio e bélicas para derrotar um adversário do que mostrar uma perspectiva de construção da paz. Eu, pessoalmente, acho que Lula e os outros países interessados na paz devem continuar nesta linha de diálogo, ou tentando este diálogo que, infelizmente, não ocorreu. Ô Caio, você acha que o presidente Lula perdeu a chance de se colocar como um importante mediador do conflito entre Rússia e Ucrânia? Não, o Lula não perdeu a oportunidade de ser o mediador do conflito porque ela nunca existiu. Tem gente muito mais influente, qualificada e imparcial para conduzir essas negociações. É só recapitular os fatos. O conflito na Ucrânia é uma guerra ilegal promovida pelo Estado russo, na qual o Estado ucraniano é tão somente a vítima. Contudo, desde o início do conflito, Lula e o PT ignoraram as violações da Rússia ao direito internacional, à autodeterminação dos povos e aos direitos humanos. Os petistas têm discursado e atuado como linha auxiliar dos interesses da Rússia e da China. Em fevereiro do ano passado, quando estourou o conflito, o PT no Senado chegou a divulgar uma nota condenando os americanos pela guerra promovida pelo Kremlin. Aspas.
O PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia. Essa política imperialista produziu o quadro geopolítico que explica o atual conflito na Ucrânia. Os EUA não aceitam uma Rússia forte e uma China que tende a superá-los economicamente. Então, aí diante da repercussão negativa em razão desse absurdo publicado, a nota foi retirada do ar. Mas ela expressa o real sentimento dos petistas sobre esse tema. Dali para frente, o discurso do PT sobre a guerra tem sido apoiado em uma falácia clássica, a falsa equivalência. Lula e seus correligionários se referem à Rússia e à Ucrânia como igualmente culpados e interessados na guerra. É mentira. Esse conflito tem agressor e vítima bem definidos. Muito bem, Zé Eduardo, tem 1 minuto para a réplica. Eu acredito que tirar o papel da OTAN nesse processo, inclusive por trás uma atuação dos Estados Unidos da América na perspectiva da construção de uma hegemonia global, é, na verdade, ignorar os fatos como eles são. Ou seja, há em torno da geopolítica mundial uma disputa de hegemonias. E, claro, essa disputa de hegemonias tem que ser avaliada pelos países que, de maneira soberana, devem se posicionar à frente delas. O que não se pode admitir é a guerra. Ou seja, o Brasil formalmente foi à ONU e colocou-se contra a invasão russa. Isso é uma posição dada, não dá para esconder isto. Porém, defender a paz de uma guerra que prejudica todos os países, as economias, as pessoas, em que pessoas morrem inutilmente, é absolutamente ético e legítimo. Defender a paz não é uma farsa. Defender a paz é preservar os direitos humanos. E o Brasil tem se posicionado nessa linha. Uma linha, a meu ver, humanista e correta, sem ignorar a geopolítica mundial. Caio. Bom, voltando um pouquinho para a questão do enunciado, a gente consegue imaginar muito bem como Lula mediaria o conflito, porque ele próprio já nos relatou como resolver essa complexa questão geopolítica. Então, aspas para o Lula, num discurso muito sóbrio sobre esse tema em abril de 2022. A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu escuto, que eu leio, seria resolvido aqui no Brasil numa mesa tomando cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desse na segunda, na terceira. E se não desse na terceira cerveja, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Então, talvez completamente bêbado, como ele próprio sugeriu, o Lula conseguisse mediar a paz na Europa. Mas a gente jamais saberá, porque o mundo não leva tão a sério o que Lula diz, nem quando bebe, nem quando não bebe. E aqui eu cito o nosso analista de política internacional, o Lorival Santana. O presidente está embriagado com a ideia de que pode exercer um papel na questão da Ucrânia. Muito bem, Caio, começo com você. Não, já comecei com você, né? Não, comecei não, vou começar agora. Caio, houve falta de esforço de diplomacias por parte de ambos para essa reunião, esse encontro? O encontro tiraria a neutralidade do Brasil? É o meu ponto. Eu acho que a diplomacia brasileira ela já tomou lado nesse conflito, pelo menos o presidente Lula, né, ao agir e discursar, sempre empregando a falácia da falta de equivalência. E não é o lado da paz, como colocou aqui o Zé Eduardo Cardoso, não é o lado da justiça, do que é moralmente correto. A gente tem um Estado agressor e um Estado vítima, eles não podem ser tratados da mesma maneira. Então, o lado que o Brasil escolheu é o lado dos interesses chineses, é o lado dos interesses russos. Vamos relembrar que lá em julho de 2022, o Brasil, a Ucrânia chegou a incluir o Lula numa lista de acusados de fazer propaganda russa. Tá? Então, em um boletim do Centro para a Contenção de Desinformação, o governo da Ucrânia incluiu o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em uma lista de pessoas que promovem narrativas da propaganda russa. A entidade foi criada no ano passado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para tentar combater o que considera manipulações e informações enganosas disseminadas por Moscou. Esse é o tom. Depois, o nome de Lula foi removido aí dessa lista, foi uma repercussão muito grande, mas ele era o único brasileiro a constar disso. Então, como pode haver um esforço de diplomacia num contexto em que o presidente já se manifestou N vezes, se não culpando o presidente ucraniano, que é representando o Estado vítima, senão traçando aí uma falsa equivalência entre a postura de Rússia e Ucrânia?